Então, eu sou um privilegiado, nos poucos privilegiados, pode considerar que tenho 3, mas isso não é à toa. Quando você vai tentar entender o xamanismo, esses elementos, pelo menos na minha vida, vou fazer 49 anos agora, em dia 11 de outubro. Então já está pertinho dessa... Presentes e tal. Exatamente. Eu fui recolhendo, que não dá, Fred, é muita coisa que eu tenho de história. Muita coisa. Deve ser. Nunca coloquei muitas coisas, nunca coloquei ao público, porque parece história mesmo, mas enfim. Então, assim, essas experiências, na realidade, essas experiências somadas, você tem um corpo forte. Né? Não é à toa que eu estou na ufologia. Não é à toa que um alienígena, e a pergunta para mim é essa, já que eu não sou abduzido, por que aquele alienígena apareceu para mim? E eu não falei de Sorocaba, né? Não. O Sorocaba, eu vi uma nave-mãe, que a história é muito longa de Sorocaba. Dá para você cortar em 2 minutos? Eu frequentava a casa dos senhores Mares, só que eu morava em Simauá e nunca tinha vindo para a Vila Mariana. Só conhecia a Avenida Paulista, então eu não conhecia nada da Vila Mariana. Então eu comecei a frequentar a casa dos senhores Mares. A primeira vez que eu vi uma abduzida na vida foi na casa dele. Ele mostrou pra gente a chapa da cabeça dela, que ela tinha um chip, coisa impressionante. Da noite pro dia essa mulher falava grego, árabe, era atiradora de flecha. Nossa. Lutava karatê, sei lá, uma mulher da noite pro dia. E de repente, lembra que eu falei que eu não conhecia a Vila Maria? De repente eu faço uma pergunta, era meio quietão assim, só escutar. E esse quartel que tem aqui perto, tem alguma coisa ligada à ufologia? Qual que foi o problema da minha pergunta? Como que eu posso perguntar de algo que eu não conheço? Então eu não conhecia a Vila Mariana. Aí ele contou uma história lá em X. Já estava quase tarde da noite, era umas 8 e pouco. Falei, senhores, mas preciso ir embora porque eu moro longe. O senhor só me ensina onde chega o metrô. Não, eu te levo de carro. Falei, não, me ensina, me fala que eu vou. Fred, eu tô subindo. Eu já tinha sentido alguma coisa estranha dentro da casa, porque logo quando eu entrei na casa dele, super simpático, não estranho, uma coisa estranha no bom sentido. Super simpático, e conversando, o seu Arismar era muito carinhoso, uma voz grossa, sabe? Ele falou, vamos subir na biblioteca e vou dar um livro para cada um de vocês. Então a gente tinha um grupo ali que a gente ia acampar. Quando a gente subiu, eu estava atrás dele. E eu vejo a porta da biblioteca dele cheia de inscrições, com desenhos de discos voadores. Eu tomo um baque, eu tinha sonhado com aquilo há 2 anos atrás. Nossa. Falei, eu cutuquei ele, senhor Arismares, eu vi isso, senhor Arismares, é meu sonho. Ele falou, eu sei, fica tranquilo. Aí eu falei, opa, que homem é? Imagina aquele senhor, sabe, aquele tiozinho, aquele vovozinho que te passa, parece uma entidade mesmo. O vovô do GP, branco, cara, cabelinho branco. Eu falei, gente, esse homem aqui, como que ele sabe, né? Enfim. Aí descemos, começou a conversar, eu fiz aquela pergunta e comecei a subir para ir pro metrô. Do lado esquerdo eu vejo uma praça, eu vi um gigante. Esse gigante apareceu para mim 2 vezes na vida. A primeira vez quando eu fui com a minha tia, não sei se a minha tia lembra, se um dia eu conversar com ela, se ela vai lembrar. Eu fui pegar a minha irmã no colégio, a gente morava num bairro aparentemente assim, violento, não tanto, mas violento. E eu ia lá buscar ela no colégio. E eu vejo um cara descendo com um pé gigante, roupas medievais. A minha tia perguntou, nossa, que cara esquisito. Gigante, cara. Nossa. Gigante. Uns 3,5 metros? Uns 2 e pouco. Mas grande, gordo, grande. Não gordo, grande. Aí ela falou, nossa, mas que estranho, que roupa esquisita. Eu falei, não, é morador de rua. Eu falei, aqui que tem morador de rua, ela falou. E ela limpando, quase 11 da noite. Aí ele passa em frente à nossa casa, só assim de olho. E ele some, desaparece na frente bem na frente da viela. Desaparece. E você eu viu vi tudo. Desaparecer? Vi tudo. A minha tia com a cabeça baixa, ela levanta assim. Aí se você tinha, desapareceu, você falou. Não falei nada, você acha que eu ia falar? Ela falou, cadê o homem? Eu falei, não, virou a viela, fica tranquila que virou a viela. E eu vi desaparecer. Caramba. Aí ela vai buscar a sua irmã. Eu falei, pra eu passar pra lá, pra ver ela. Porque ele desapareceu ali. Claro. E eu, cara, com medo, é que eu não posso falar palavrão aqui, né? Pode ser. Não. Com medo, sou educado. Com medo, eu assim na parede, mandando. Porque ele sumiu no meio da rua. Entrei na viela e fui pegar minha irmã. Aí esse gigante me aparece, né? Anos depois, eu tinha 18 anos quando ele apareceu. Eu tava com 23 quando ele volta, 18, 19, 21, 22, 23, 5 anos depois ele me aparece. Nessa praça, ele fala assim pra mim com telepatia. Aí entra o xamanismo. Ele tava cheio de animais. Ele? Esquilo, coelho, na perna dele, assim? Cachorro, tinha um leão, sei lá, um monte de animais. Isso numa praça de uma cidade, tava um breu, era frio, um breu total.
Eu sempre lembro que tinha um condomínio ali, aqueles tipo BH, é BH que fala? BNH? BNH, agora não é mais de BNH, né? É Coab, né? Olha como eu tô velho, gente, cara, eu tô ficando velho. Prédios, uns prédios bonitos, tá? E aquele homem ali, eu falei, gente, que homem esquisito. Mas eu sou assim, ó, quando eu vejo coisas diferentes, eu não fico apavorado, eu acho o máximo, cara. Eu deixo acontecer. Aí tô subindo, vem uma telepatia, acontece aqui. Tanto que eu tava pesquisando telepatia naquela época, lembra que eu falei? Ah, O sim, Pecal? sim, é verdade. Ele fala assim, não esquenta com o que vai acontecer no metrô. Não fique com medo, não se preocupe com o que vai acontecer no metrô. Aí fui, tá bom. Você me contou essa história voltando da entrevista do René. Da entrevista. Aí eu tô subindo, entro no metrô, já tinha esquecido do negócio do gigante. Peguei o livro que o senhor Arisbarnes me deu, fiquei assim. Mas eu senti que tinha um cara de pé, não muito alto, me olhando. Não estava lotado, estava vazio, até tinha banco que poderia até sentar, mas que ficar de pé. Aí vem esse homem vermelho, para aqui e pergunta, por que você fez aquela pergunta? Aí eu respondi na lata, olha, eu não sou nem o aquário, nem a água e nem o peixe dessa história, então não sei. De mim você não vai tirar nada, porque eu não sei de nada. Eu fiquei assim, meio apavorado, eu não sei de nada. Aí ele olhou fixamente, o olho era normal, mas a pele era vermelha, baixo, mais baixo que eu, tenho 1,70 m, né, 49 anos. Solteiro. Solteiro. Aí assim, beleza, cara, fui pra casa e eu fiquei com medo lascado. Fiquei afastado da ufologia. Fui para o acampamento, vi a nave, vou contar até. E voltei só em 2000, no MAN, quando eu organizei os 4 eventos de ufologia. Caramba! Aí vi esse ser, não falei pra ninguém, não fui comentar só anos depois, fui pra Sorocaba. Aí assim, tô lá em Sorocaba, a gente acampou no Morro da Mariquinha, que existe até hoje, o Marco Leal pode confirmar, que é de lá, né, o grande Marco Leal, faz umas pesquisas super bacanas sobre o caso Varginha e pesquisa de campo. E eu achei estranho aquele nome Mariquinha, olha só que loucura, hein? Eu tô lá, era sábado à noite, e eu não conseguia me sentar no tronco de uma árvore. E eu com o nome na cabeça, eu nem por que não consigo sentar no tronco, próximo ao tronco, me encostar na árvore, e esse nome na minha cabeça. Eu desci, fui falar com o Alex, que morava lá, que participava do nosso grupo. Aí ele me contou que uma mulher, uma menina, uma moça, foi esquartejada, estrangulada numa árvore lá em cima. Eu falei, tá. Então algum fenômeno aconteceu comigo. Um espírito lá entrou em contato. Aí eu subi. Falei, moça, eu sinto muito com o que aconteceu com você. Espero que você esteja bem. Estamos aqui para tentar ver uns alienígenas. Só vou me encostar na sua árvore. Aí encostei e pronto. Você ficou falando telepaticamente com ela? Fiquei lá igual um louco falando. Falei, porque eu senti alguma coisa, né? Então eu fiquei até contente. Falei, não fui ver alienígena e já vi alguma coisa diferente. Ou senti, pelo menos. No dia seguinte vem o Marcão. Não, eu vi o negócio do Morro do Mariquinha, foi sexta, o Marcão foi no sábado. Marcão era um grande ufólogo, Marco Silva, grande saudade do Marco Silva, um xamã, não é à toa, cara, ele era um xamã, eu não sabia. Eu só fui saber que ele era xamã em 2000, quando ele bate o tambor para a minha palestra, a primeira palestra de xamanismo, e ele morre logo depois. Nossa. Olha que loucura. Então nada é por acaso. Aí o Marcão brinca, olha, à noite eles vão trazer pizza pra gente. Aí, cara, ele fala assim, Alex e Maurício, vamos pegar gravetos lá embaixo, porque a noite vai ser fria. Aí eu tô descendo, tô no meio, o Marcão tá atrás de mim. A voz, que não era do gigante, era uma outra voz, fala assim, o que vocês estão procurando tá no poente. Aí eu não liguei. É a voz mental. Uma voz aqui, telepatia. Aí de novo, o que vocês estão procurando tá no poente. Quando eu levanto a cabeça, uma nave em forma de forquilha, uma nave mãe, às vezes ficava escura, às vezes de luz. Nossa. Aquela luz do ET que eu vi quando eu pulei era a mesma coisa, mas ela ficava escura também. Nossa, e aí ela ficava charuta assim e ela ficava a forquilha assim, então ela bem devagarinho. Aí a gente saiu correndo, fotografou. Então provavelmente as charutos são assim mesmo, só que estão fechadas, né? Então, porque eu não sei, como ela estava assim, eu não sei se ela viaja assim, provavelmente, e assim ela estava num outro esquema. Muitos relatos de pessoas que estão ali, você tem lá 60 pessoas num lugar e às vezes 3 pessoas veem as naves e as outras não veem. Isso são relatos recorrentes. A gente viu, inclusive na entrevista com o René, lembra que ele contou isso no lugar do posto de gasolina? No Rio de Janeiro. Então. Isso mesmo. Então assim, as 6 pessoas que estavam lá viram. Nós estávamos em 6. A 7ª pessoa ficou no carro dormindo, ela não viu. Agora por algum motivo ela não poderia ver, ou enfim. Tô lá no morro, vendo aquela nave indo embora em direção ao sol, sentido Minas Gerais. De repente vem uma outra telepatia, fala assim pra mim,
você vai ter uma experiência muito mais significativa do que essa. Até agora nada. Já se passou, foi em 1991. Nossa, já se passou mais de 26 anos. 26. Até agora eu não tive uma experiência mais significativa. Então por isso que eu falo, eu não estou à toa na ufologia. Por algum motivo os ufólogos estão empenhados, os verdadeiros ufólogos, os bons ufólogos estão na ufologia não por acaso. Eu acho assim, vai chegar um momento da vida humana, independente do que for acontecer, se os aliens que abduzem estão fazendo isso por maldade ou não, por interesse só deles ou não importa, mas alguma coisa vai mudar. E eu acho que o papel da ufologia ela já é importante, só pelo fato de tentar mostrar algo que descobrir o que está aí, né? Revelar o que está aí. Revelar o que está aí. Então, essa minha experiência, ela não é única. Tem pessoas que podem ter relatos. Tanto que naquele dia, a gente fez uma pesquisa de campo em torno do Morro da Mariquinha e a gente se colocou como os alunos da USP, para não falar que era ufólogo, sabe? E assim, o meu tio, quando eu vi a nave com o meu tio, isso é muito interessante. Eu falei, tio, tem um balão em cima da nossa casa, ele vai cair, vai queimar. Nossa casa já não é muito forte, né? Nossa casa, se a gente perder essa casa... Ele olhou e falou, não, mas isso não é balão, não tem tocha. Mas o que é isso? Isso é um aparelho. Aparelho? Que aparelho, tio? Aparelho, é um negócio que eles chamam de disco voador, eu chamo de aparelho. Todos eles, o pessoal do interior chama de aparelho. Então, interessante, eu já ouvi falar que é aparelho também. Eu já vi. Lembra o ferro de passar roupa de ferro? Aquele ferro mesmo, não aquele elétrico? Pesadão. Eles falam, não, eu vi um ferro de passar roupa, eu vi uma geladeira, eu vi um micro-ondas. As pessoas que não tinham referência da televisão, aí isso que eu falo. Isso prova de novo a minha ideia com relação aos astronautas, as vestimentas dos astronautas. Tem uns que falavam sobre carruagem de fogo. Carruagem de fogo, vários apontamentos diferentes mesmo, né? Isso tudo depende muito da referência de quem se Da referência, isso mesmo. Bom, Maurício, mas eu achei legal, só pra gente finalizar esse nosso bate-papo, tá muito gostoso e agradável aqui, você não falou, eles vão me perguntar depois, cadê esse negócio dos ETs lá do deserto ou no deserto? É assim, existem 3 lugares no planeta que são muito sagrados e que quando a gente faz uma leitura aprofundada, tanto da história como da filosofia oculta, são o deserto. Mesmo na religião judaico-cristã se fala muito do deserto. Eu não manjo muito de passagem de Bíblia, né, mas parece que tem algumas que se comportam lá no deserto. Então é o deserto, as montanhas e a floresta. E eu percebo que esses lugares, eles tiveram os seus momentos. Então, por exemplo, parece que o primeiro contato, que a gente pode chamar de paleocontato, se deu no deserto. Por isso que eu chamo os aliens no deserto, porque foram registrados os primeiros alienígenas no deserto. Tá. Então essas paredes gigantes, imagina essa parede que tem 2, 3 metros de altura, você tinha ali paredes de 15 metros de altura em Tassili. Esse deserto de Tassili que fica na Argélia, ele é impenetrável. O próprio JJ Benítez, quando foi lá, ele teve que levar uma equipe e pessoas do exército, porque a pirataria lá é grande. E outra coisa, o chão, como chama, o solo é muito difícil de andar, que são muitos pedregulhos, a chance de você se machucar e até morrer é grande. Nossa. E é um deserto meio complicado, o deserto de Tassili. Nessas mesmas paredes, você vê lá pinturas que nos dão as primeiras e as mais antigas referências alienígenas. Por isso que eu chamei o xamanismo no Neolítico, que é a passagem do Neolítico para as grandes civilizações, e eu chamei de aliens no deserto. Eu não poderia falar aliens do deserto, porque eles não moram lá. Mas eles foram registrados lá. No deserto. Então, assim, aí depois, a estrutura do deserto, ele passa para a estrutura das montanhas. Se você pega de novo as cronologias dos antropólogos, entre o xamanismo na veia, os relatos lá em cima de acontecimentos alienígenas são muito grandes. É que a gente não tem esse documento, Fred, porque Sibéria é difícil, a Rússia está lá em cima, a China é fechadíssima. Norte da Europa tem lugares que são impenetráveis. A gente tem dos vulcões, né? Porque isso é uma coisa que todo mundo enxerga. Então isso mesmo. Tem acontecendo alguns fenômenos lá, mas aí em montanhas mesmo é mais difícil. É mais difícil. E depois, para finalizar, a cultura indígena, que a gente não sabe precisar quando que ela surge no planeta, que é também uma cultura muito diferente, muito atípica,
né? Você pega os índios americanos, os índios do central da América e do sul da América, mesmo os índios que viviam na própria África, na Austrália, e os índios de uma forma geral, são povos de uma dimensão de vida muito diferente da nossa. Isso é notório. Então, em termos de... Eu já conversei com muitos antropólogos, historiadores, olha, não tem como a gente precisar, mas parece que eles não precisariam essa estrutura que a gente tem, porque eles tinham xamãs. Tanto é que o Narbi, né, o Jeremy Narbi, fala que os índios, não lembro o nome da tribo em si, no Peru, chama a planta, né, a ayahuasca, de televisão. Nossa, de televisão, cara. E olha só, nessa estrutura que a gente está, desse conflito, dessa vida tão complicada nesse momento histórico, o Davi Copenau chama a sociedade do branco de sociedade da mercadoria. Nossa, porque nós somos produtos. É verdade. Enquanto a gente não tiver consciência que nós somos produtos, a gente tem que sair da condição de produto para voltar a ser condição de humano, porque eu lembro, quando você vê esses filmes, né, um sapateiro do século XIX era respeitadíssimo. Pois é. Então, lógico que a nossa vida vai mudar em termos de tecnologia, vai chegar uma hora, Fred, que a gente não vai pegar mais a maçã na mão. Você vai pensar, já tá lá. A gente vai ter um comprimido, cara. Para tomar aqui, que dá mesmo vai ser assim, porque vai chegar uma hora que vai ser muito triste para a humanidade abandonar esse planeta tão fantástico, porque uma hora a gente vai ter que abandonar ele. E quem fala isso é o Carl Sagan. Porque pela inviabilidade, pela quantidade de da vida humana. O Carl Sagan não era tão cético como muitos ufólogos querem colocar. O Carl Sagan era cuidadoso, gente, é diferente. Ele fez vários artigos, ele fez um texto que chama O Mundo Assombrado pelos Demônios. Se você souber ler aquele livro, é uma declaração de amor à ciência. Como é que chama? É O Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan. É uma declaração de amor à ciência, eu entendo essa declaração dele, ele é um cientista. Só que lá ele fala até dos aliens, ele fala das abduções e fala dos agroglifos. Lógico que ele fala, só que ele não fala com bons olhos, mas ele, naquele momento, ele era funcionário de quem, gente? Do governo. Do governo americano. Ele tem que prestar, igual militar, ele tem que prestar, como chama? Tem que prestar contas ao governo. Então, isso é tão verdade que eu ia trazer um astrônomo, um astrofísico na época do dia 23 de setembro, e ele não pôde vir. Falei assim, Fred, eu não posso aparecer porque eu tenho um documento que me impede de mostrar a minha imagem, falar sobre isso, porque ele é do governo também, né? Então eu não podia trazer. Ele era a mesma coisa. Agora, qual que foi o último livro publicado em vida? Cosmos. Contato, gente. Se um cara que é aparentemente cético escreve um romance que é brilhante, ganhou vários prêmios, que nos mostra no livro e depois do filme, que a vida alienígena é possível. O filme tem a ver com o livro ou o livro tem a ver com o filme? O filme tem a ver com o livro. Que legal. Que é a Judy Foster. É a Judy Foster que fez. Então, assim, o que ele fala pra gente? Olha que inteligência. Eu acho que a gente tem que fazer uma homenagem a esse cara. Ele era fantástico. Ele era cuidadoso. Sabe? Lógico, se ele tivesse vivo até hoje, e se ele não tivesse, talvez, esse envolvimento com o governo, ele falaria dos agroglifos também, ele teria uma outra visão. Que você não falou até agora dos agroglifos. E assim, o livro Contato, olha que interessante. Por isso que eu falo, o pesquisador, ele não pode ser passional. Ele não pode... ele tem que ter um amor pelo que ele faz, mas ele tem que ter a responsabilidade de ser correto. E não cair na emoção, né, da passionalidade. Não, o cara é cético, mas ele não era tanto cético assim. Tanto que ele faz junto com Frank Drake, né? Eu não sei se é o nome desse, que faz aquela... Ele faz uma plaquinha que vai para a Voyager, se eu não me engano, uma plaquinha que vai acoplar na Voyager, onde ele coloca o DNA humano. Se um homem desse fosse cético, por que ele faria isso, cara? Verdade, Porque uma certeza... Ele está mostrando para a humanidade lá em cima, não sabe uma que certeza humanidade ele tinha, cara. Que tem. Ele tinha certeza que tinha vida alienígena, mas ele não poderia falar. Também ele não poderia falar. Então o que ele tinha que fazer? Se comportar como cientista. Não, vamos ficar. Você acha que a mesma opinião já não é aquela daquele outro
aquela outra grande mente prisionada na cadeira de rodas, que é o Ele Hawkins, né? oscila, né? Às vezes a gente ouve ele falando umas coisas que parece que ele acreditou nisso, né? Ele oscila. Eu não concentro muito nele, eu concentro mais no Michio Kaku, porque o Michio Kaku, ele tem a certeza da vida alienígena. Ah, é? E ele divide a categoria, né? Essas categorias. A gente não está nem na primeira categoria de vida inteligente. Pelo que ele... Bom. Mas é interessante, ele não fala com preconceito. E a gente tem que entender isso, né? Por isso que eu falo, nós somos brilhantes. Nós temos 40 mil anos, cara, não é nada. O que eu achei interessante é que fez o último Planeta dos Macacos, né? Você viu? Eu vou assistir ainda. Pode falar. Não nesse filme só, mas no outro anterior também ele falava, macaco não mata macaco. Não mata macaco. Em compensação, os humanos são capazes de subir num prédio e matar 58 pessoas e ferir 500, né? Aí que tá, a gente tem exemplos assim que a mídia detona e colocam aí pra gente ver e tal. E em contrapartida, muita coisa boa acontece que a gente não fica sabendo também. É muito mais coisa boa. Olha, quantas pessoas você aperta a mão por dia? Quantas pessoas você dá um tapa na cara de alguém? Então, assim, é muita coisa. É lógico, a mídia ela é pro poder, né? Não é pras massas, né? Isso que agora, pra gente encerrar esse nosso papo aqui sobre agroglifos agora, vai. Eu acredito na autenticidade de boa parte deles. Tem fakes. Eu acho que assim, as plantas, não é, se o agroglifo de fato foi feito por alguma inteligência alienígena, isso não quer dizer que é extraterrestre, porque nós não temos essa tecnologia. Eu estou falando dos verdadeiros agroglifos. A planta, essa entidade que faz, eles sabem da inteligência da planta e como que é o comportamento da planta. Tanto é que a planta, como eu falei lá no início, a planta fica viva depois disso. A planta fica viva. E eu falo mais longe, né, que se a planta ela tem uma consciência. Olha, gente, a nossa ciência, ela sabe de coisas que ela vai soltando muito aos poucos. Né? A gente soube assim, por exemplo, a ovelha Dolly diz que foi clonada nos anos 90, não é 90? Foi bem antes. A clonagem já existia antes. Logicamente que eles divulgaram essa clonagem mais atual agora. Mas, como o bebê de proveta dos anos 70 também já tinha sido feito acho que lá atrás. A própria internet existe há tantos anos aí que era usada internamente dentro da estrutura do governo americano. Enfim. Então assim... Hoje, aí a minha pesquisa aqui está começando mais recentemente, eu estudo a própria consciência. Então se fala muita besteira sobre a consciência na internet. Muita por causa do modismo. Física quântica, tudo é quântico, tudo é xamânico, tudo é isso, tudo é tudo. E nada é nada. Quando você vai ver no fundo, peraí, esse cara falou, mas não falou nada. Então assim, entendendo que parte desses agroglifos são reais, o meu pensamento como existe a ideia de que esses aliens sabem de nós, porque se eu tiver como parâmetro que a pesquisa das abduções não é só biológica, é cultural, e se eu fizer um paralelo com os agroglifos, com os geoglifos que eu citei, então no artigo que eu estou escrevendo, eu cito assim, se os geoglifos foi feito com uma estrutura muito bem elaborada, muito inteligente, por que os agroglifos não podem ser uma resposta? Já que o tempo para eles é muito diferente da nossa. O tempo de um alienígena não é o tempo do nosso dia de 12 horas. Inclusive a simbologia usada para se fazer os agroglifos são muito interessantes. São muito interessantes e alguns batem com os geoglifos. Isso bate também? Alguns com os geoglifos. Por quê? Aí entra a linguagem. Aí porque você fala isso, então. Então, os agroglifos, a gente pode falar que eles é um sistema de linguagem. Quem assistiu à Chegada... O mote da chegada não é o alienígena, é a linguagem. A mão do alienígena, o alienígena é uma mão, linguagem. Nós falamos através dos sinais quando a gente não tinha fala. Então, o alien é uma mão. O alien jogava um símbolo na tela do cinema. O cinema é uma linguagem. O símbolo é uma linguagem. A escrita é uma linguagem. Olha que interessante. A mulher, ela tinha uma expansão da consciência aflorada. Isso é uma linguagem. A consciência é uma linguagem também. Então, qual que é o meu raciocínio? Você tem lá, logicamente, que eu estou falando aqui de uma maneira muito solta, mas no artigo que eu estou escrevendo, eu estou pontuando. Que vai para a revista? Revista UFO. Para a revista UFO. Estou lá escrevendo igual. E assim, se você pegar e fazer uma análise epistemológica, eu não preciso ir no local, porque as pessoas já foram. Foram feitos testes em torno dos núcleos dessas plantas, dessas interferências, e você percebe alguns tipos de ondas ali. O próprio celular, que no campo de plantação não funciona,
estudantes, porque na Inglaterra acontece lá algumas interferências nas plantações e as pessoas não estão nem aí. Entra na plantação e deita lá e tem um celular e funciona o celular. Aí o Gevard fez a experiência com o celular dele e funcionou. Então isso é uma experiência, isso aí é um dado científico. Quer dizer que fora não funciona, fora dentro não funciona. Dentro funciona. Olha que louco, cara. Na dobragem, porque é uma dobra, gente. Na dobragem... Não quebra o caule, né? Não quebra o caule. Ele dá uma entortada, na verdade ele dobra e nasce uma pequena protuberância, nasce um pequeno filetinho. É como se fosse uma membrana. Ele nasce. Cara, isso é interferência biológica direta. Exatamente. Então, uma pessoa que usa madeirinha daquele jeito, primeiro que ela não teria condições de fazer uma desses grandes, que você vê cada um, é verdade, num tempo tão curto. Né? Então, logicamente que vai ter a contra-informação. Aí existe um fenômeno que está acontecendo, que o próprio Gevard me contou, que eu fiquei até assustado. Os pesquisadores que estavam chegando próximo a alguma resposta, abandonaram da noite para o dia, porque eles não têm apoio. Né? Então fica no campo de uma contra-informação mesmo, para as pessoas abandonarem isso. Nossa, porque, isso é muito gente, louco, né? essas interferências nas plantações não começou a acontecer nos anos 70. Ela estourou nos anos 70, porque a gente tinha mídia. Se não me engano, em 1656 existe um registro na Inglaterra que chama O Diabo ou Ceifador, onde ele vai fazendo um desenho na plantação de trigo, isso em 1600 e bolinha. É que a gente não tem documentação, porque... Mas isso está escrito de algum jeito? Tem um desenho. Tá. Isso eu vou mostrar no artigo, tem um desenho, isso aqui, ó. Tem um desenho aqui até nesse livro, eu acho, quer ver? Opa. Nossa, quanto agroglifo aí, rapaz. Aqui que são fantásticos. Então tem toda uma gama de matemática. Agora, o que a gente tem que partir? A gente não tem só que pesquisar biologicamente a planta, a gente tem que pesquisar esses elementos como linguagem. Ó. Tá vendo aqui? Isso tem 1600 e pouco. Olha aqui. Nossa. Cara. Então, curiosos, isso aí, ó, tem que... Beleza, ó. A pessoa que tá aí querendo talvez de uma Depois maneira... me manda essa foto também. Eu mando tudo, o fotógrafo te manda. Então assim, a gente tem que pesquisar a história também para entender. Nossa, então é um fenômeno que existe há um bom tempo. E ele se entende. Aí vem a pergunta, Fred, por que ele se intensifica nos anos 70? Exatamente, é curioso isso. Não é? Então a gente pode pensar o seguinte, nos anos 70 a onda de objetos foi muito grande. A onda de objetos alienígenas observados nos céus do mundo foi muito grande. Você acha que foi mais do que anos 80 e anos 90? Anos 80 e 90 foi bastante forte, né? Também, né? Foi bastante forte. Aí foi diminuindo. Aí 90 agora a gente não vê tantos assim, né? A gente sabe que tem, mas não é tantos. Eu acho ainda que é por causa do nosso repertório, e que você falou bem, e da nossa capacidade tecnológica. Porque eles estão se adaptando ao projeto, isso em todos os projetos, porque tem um das habitações que tem dos avistamentos. Você tem alguma informação a respeito deles também ficarem atentos a essa questão da energia atômica? Pode ser, porque eu não acredito na guerra atômica. Você não acredita? Não faz sentido. Olha, você tem lá o coreano. Isso é história, viu, gente? Eu não sou nem economista, nem estudioso de estratégia de guerra, nem nada. Mas pensa o seguinte, não é vantagem para aquele cara jogar uma bomba atômica em qualquer lugar que seja. Por quê? Porque ele só tem a Coreia. Ele nunca vai ter, além da Coreia do Norte. Ele só vai ter a Coreia do Norte. Então, para ele não faz sentido, ele faz esse joguinho porque ele sabe que nada vai acontecer. Ele faz um joguinho. Tanto que já provaram várias vezes que vários daqueles mísseis gigantes são isopor. Várias vezes, isopor. Só que assim, eu estou pensando nisso. A não ser que o cara for muito pirado demais... Que não é que pode acontecer de fazer essa grande besteira. E eu já vi uma outra vertente dizendo que também essa é uma forma de ele chamar a atenção, tipo assim, ó, socorro, estou precisando de ajuda, de algum jeito ele chama a atenção disso, porque aí então eu quero tal coisa para eu não chegar nesse ponto. Mas na verdade é um pedido de socorro. Porque é o seguinte, os Estados Unidos avisou que ia jogar bomba atômica no Japão? Não, ele foi lá e jogou. Por que ele jogou? Por que ele jogou? Para mostrar o poder. Quem saiu ganhando nessa Segunda Guerra Mundial? Os Estados Unidos. Agora, alguém cai para cima dos Estados Unidos falando, mas vocês mataram gente. E a guerra estava quase terminada.
E nós ouvimos o René falando sobre isso, né? Então, assim, aí eu acho assim, que essa guerra atômica aqui, tudo, e você vê que tem um afã das pessoas, às vezes que as pessoas, mesmo as espiritualistas, estão torcendo para que aconteça, cara, é uma coisa esquisita isso. Então eu penso o seguinte, É verdade. há duas guerras em evidência que são bem mais graves, ao meu ver, do que a bomba atômica. A guerra ideológica, que está acontecendo constantemente, né? Sim, é. A guerra ideológica e a guerra biológica. Né? A guerra biológica, você já citou várias vezes. Então, existe uma guerra acontecendo, silenciosa, que as pessoas às vezes não percebem. Não sabem, na alimentação, são doenças. A quantidade de pessoas de câncer que está em torno de mim. Eu contei outro dia, tinha 11 pessoas conhecidas minhas com câncer. Eu perdi 3 esse ano. Olha que absurdo. 3 cara. amigos meus. Não é absurdo? Então, eu acho que a gente tem que ser otimista. Já estou deixando aqui um recado para os otimistas. A gente saber dialogar com as pessoas, mesmo com aquelas pessoas que discordam da gente. Diferente de você, claro. Sabe, sim, eu passei por um momento agora no Face que eu não gostei. Sabe, a pessoa agressiva. Aí eu comecei a falar para ele que ele era fraco. Aí eu me senti mal comigo mesmo. Não, mas tem pessoas que são ácidas por natureza, cara. né? Aí eu fiz uma coisa que eu nunca faço, eu bloqueei. Eu bloqueei. Porque... Você tocou num assunto legal também, para não esquecer, eu queria mandar um grande abraço pro pessoal que nos acompanha nas redes sociais, né, no Facebook, sempre compartilham também com perguntas no YouTube. Então fica o nosso carinho aí para vocês que estão participando do canal, né? E convido vocês, então, aproveitando o momento, para se inscrever no nosso canal, né? No programa Tocando o Oculto, que está aí, aparecendo o ícone para vocês. E eu acho assim que essa questão a gente viu que outros filósofos também já comentaram sobre o fato de que a internet abriu um precedente para todos os imbecis também poderem dar suas opiniões que não tem, às vezes, fundamento nenhum, né? Então, assim, a gente está numa guerra realmente de grandes verdades, de especulações por outro lado, enfim. Então, quando a gente aumenta a nossa capacidade de raciocínio e de conhecimento, essa triagem fica meio que natural, né? Só que tem certas notícias sendo muito bem construídas que parecem ser verdades mesmo também, né? Muito. Então é difícil você conseguir separar o que é joio e o que é trigo, né? Mas eu acho que, eu fico achando, curioso isso, né? A gente evolui, a gente consegue fazer gente. A gente consegue ter gente ouvindo algumas coisas, né? Que são completamente depreciativas no sentido do caráter, da humanidade. Eu não estou dizendo só de todos os sentidos, né? Pessoas filmando os roubos, assaltos, assassinatos, pondo na internet. Isso mesmo, virou um espetáculo. Isso é interessante que você está falando. Bach Luhrmann, que foi um grande teólogo da comunicação, ele previu isso. E o Debord, que é um filósofo e sociólogo, ele previu o espetáculo. A sociedade do espetáculo. Que você começou a falar no programa, tá? E o McLuhan fala que nessa ideia da comunicação da mídia, de fato, ela ia de uma maneira ser extrapolada. E lógico que o poder vai usar as armas que tem presente na nossa sociedade, né? Ele vai usar isso, a mídia. Sim, é verdade, E previsível. Eu acho assim, a gente tem que, como eu falei, a gente tem que entender o outro, logicamente que a gente tem que ter uma compreensão ampla das coisas, porque às vezes a gente cai no erro de generalizar. A nossa sociedade está assim hoje. Tá vendo como a sociedade é violenta? Mas foi um cara que atirou no prédio de pessoas. Olha a quantidade de pessoas que estavam se divertindo, rindo, um lazer, quase indo para casa, e um cara. Não é? Mesmo no momento que tem aqueles monte de cara que provoca um atentado, vai ser um grupo isolado que mata uma quantidade gigante. E a gente teve isso em vários momentos. A gente teve aquele caso do cara que pega o caminhão e detona todo mundo, teve esse caso aí. A gente teve vários assim, né, servindo de exemplo, né? E você levantou a hipótese de não ser o Bin Laden, mas sim, na verdade, os próprios americanos que detonaram eles mesmos para, de repente, mostrar o poder, sei lá, de alguma outra forma. Então, assim, a gente tem que ficar muito atento a tudo que está acontecendo de uma forma muito questionadora, né?
Talvez essa questão sendo levantada te induz a pesquisa. Isso. A pesquisa te induz algumas opiniões. E a conversa com gente das mesmas afinidades pode te levar a alguma conclusão melhor, que também é suscetível Verdade. né, a mudanças depois de comportamento, própria de opinião mesmo, né? Quando você começa a falar, peraí, eu estou pensando diferente agora, né? E sabe o que é interessante? Estudar é tão prazeroso. Estudar história, saber da história, ler sobre psicologia. Como que eu vou entender a psicologia se eu não leio psicologia? É impossível. Então, eu não sou uma pessoa que fica assim, o tempo inteiro. Lógico, sempre estou com um livro na bolsa, né? Mas quando você tem um repertório mais amplo das coisas, você já percebe, né? Cara, coisas não... Pô, essa pessoa aqui já... E você tocou no assunto sobre a pílula depois da alimentação. Eu acredito que no futuro muito próximo a gente vai ter realmente uma pílula download das coisas. Né? Você vai querer saber inglês? Então você dá uma pílula, pronto, você já está com... Né? Eu também acho que vai ser por aí, assim. Você vai ter alguns mecanismos, ou então, eu não sei se... O pessoal sempre fala que, até o meu amigo Carlos Torres fala para você não deixar implantar o chip, né? Que já estão implantando. Então. Mas eu acredito até que possa existir no futuro uma condição de implante de algum tipo de situação em que você implanta ali, mas você tem tudo. É como se fosse colocar um programa de computador, né? Aqui naquele chip você sabe falar todas as línguas, você é capaz de fazer contatos com sei lá, inventa coisa aí e pode estar lá no chip, entendeu? Isso mesmo. Então acho que o futuro vai ser assim. Só que aqui tá, né? A gente viu que engraçado que é a contrapartida, né? Robôs para todo lado, substituindo uma humana. Você viu o que aconteceu no Vale do Silício ou não? Não vi. Você falou do robô. O que aconteceu? Cientistas do Vale do Silício. Você não viu isso? Cientistas. Bom, os caras são cabeças, né, cara? São os maiores gênios estão no Vale do Silício. Cientistas estão saindo fora do Vale do Silício e morando em ilha, porque eles já estão percebendo uma revolução da inteligência artificial diante da humanidade. Nossa, estão percebendo. Então eles estão indo embora para a ilha e morrer lá. Eu vi agora esses dias a reportagem, achei interessante, falei, cara, e é verdade, cara, porque assim a inteligência artificial ela é uma realidade. É verdade, né? O de filme é verdade. É verdade. Então assim, a ficção, isso é uma coisa legal, Fred. A ficção científica é uma escola. Ela abre um grande mural para você enxergar ali, né? Você lembra? A família Jackson usava um celular. Igual agora. Viajando também o filme, como chama? O filme Avatar. Eu lembro daquela cena daqueles monitores que dobram transparente, já tem. É verdade. Que eles entram no robô assim, nem ficam usando o robô. Então, assim, a realidade alienígena também está nas ficções. Tá. Então, às vezes, ali você tira alguma coisa. Manto invisível também já tem. Já tem. Então, olha que interessante para o pesquisador, porque às vezes você fala, o cara... Se você tira alguma coisa da ficção, gente, olha, eu cito o filme pra caramba. Não, mas acho que a grande... Já me falaram isso, ó. Você quer ver o grande painel do futuro, tá na Cinemateca do mundo aí. Isso é verdade. É incrível. Assim, mas ó, pra fechar, eu acho assim, a gente tem que acreditar na humanidade, independente da intenção boa ou ruim do alien, acreditar na humanidade. Nós somos seres, sim, fantásticos. Nós temos jeito. Nós temos muito jeito, a gente comete erros muito graves, mas a gente também faz coisas brilhantes, gente. Brilhantes mesmo, brilhantes mesmo. Olha, um transplante de coração é uma das coisas mais fantásticas que a gente já fez. Imagina, há anos atrás não tinha isso. Isso é uma coisa fantástica. O cara poder viver mais um pouco, e é gente que faz isso. Um cara que pinta, sabe, uma Capela Sistina da maneira que ele pintou, olha... mas isso tem muitos e muitos exemplos. Não é? Então tem exemplos bacanas que, infelizmente, o que vende é sempre a coisa... que deteriora a própria raça. Eu mesmo sou curioso, eu já vi acidente, eu já vi suicídio na minha frente. Eu fui lá ver, cara. Eu falei, não, vou ver, eu tô estourado, eu vou ver. Eu quero ver, e fui ver, e fiquei mal depois. A gente tem um lado mórbido, assim, interessante. Tem. Porque nós somos animais. E você vê que é engraçado que se os elefantes encontram algum deles morto ali no caminho, eles vão em ritual e enterram lá no meio do... Né? É interessante, né? É interessante. E é engraçado que a gente tem um gosto meio mórbido pela morte. Gente, lembra que eu falei lá, a gente começou a dar significado. O leão não dá, como chama? O elefante não dá significado. Mas a gente dá.
Então, assim, por mais que foi grotesco um suicídio, você vai ter uma história para contar para seus amigos. Cara, na manhã de quinta-feira, eu tava no ônibus e um cara se jogou, a cabeça dele ficou, estou pronto, tô contando uma história. Então, isso é nosso. Isso bom ou ruim. Tá aí. O que a gente tem que entender, a gente trabalha nossas qualidades. Eu acho que o homem e a mulher tem muitas qualidades. E outra coisa que eu esqueci de falar, eu sigo muito o pensamento do Tennessee McKenna. Eu sou um feminista. Eu sou um feminista, mas não radical. Mas eu sou um feminista. Eu defendo o papel da mulher, e a mulher tem que ter mais liberdade do que ela tem. Ela tem pouca liberdade. E eu acho que ela pode, a hora que ela tiver esse meio com mais espaço, a gente vai melhorar mais ainda. Lembra que eu falei da mãe? A intuição da mãe, ela, não que o pai não tenha a sua importância, lógico que tem, muitas, mas é diferente, né? Quando você estuda história, estuda a mulher, cara, a mulher é uma coisa fantástica. E ela é capaz de endoidecer qualquer um. Uma outra mulher, um outro homem, qualquer um. E é engraçado porque ela é a grande geradora autêntica da vida. Nós somos os contribuidores, mas ela é a geradora autêntica. E outra, olha, qual foi o primeiro instrumento de arte feito pela mão humana? Foi uma esculturinha chamada Vênus. E essa Vênus, que não dá para falar aqui, ela era levada aqui na cintura pelos xamãs. Mas eu fui pesquisando e descobri o seguinte, que elas são xamãs também, porque elas tampam os olhos. A única coisa que a gente não consegue descobrir é por que ela tinha um corpo obeso. Se é que elas tinham. Mas isso não importa, o que importa é que são mulheres. E o primeiro culto hominídeo foi feito para a mulher. Porque imagina o homem ali ainda não sabendo falar. Isso que eu acho que é legal as pessoas sentirem. Eu falo com emoção, cara. Vi nascer um neném da mulher. Imagina que aquela cena da Guerra do Fogo, quando a menina que é Neandertal ensina, a menina que é Homo sapiens, ensina o cara que é Neandertal a fazer o fogo, ele fica, cara, com os olhos enchidos de lágrimas. Imagina ele ver o fogo aparecendo. Nós somos assim, nós somos seres emocionais. Eu acho que se a gente fosse bem administrado, nós seríamos melhor. É verdade. Eu acho que o pecado maior, o problema maior é a má administração da humanidade. E como você então pode dar um recado para o pessoal que está nos assistindo, com tanto boicote, com tanta sabotagem por parte do poder? Como é que a gente pode trabalhar essa questão? Eu penso assim, cuidado com as armadilhas da mídia. Não se expõe muito com algumas coisas, não vale a pena, gente. Não entre em atrito, sabe? Não precisa. Convida os amigos, vai no botequim e conversa ali, debate ali. E ali não acontece esses exageros que acontecem, porque o Andy Warhol, olha só, eu como historiador de arte, o Andy Warhol falou que boa parte da população ia ter 1 minuto de fama. O que é o Facebook? Verdade, isso não é 1 minuto de fama. Só que eles extrapolaram 1 minuto de fama. O ego tomou conta. Então não, já que eu sou... Mas é pelo ego que se faz as guerras também. Então eu acho assim, o Facebook, as redes sociais eu adoro, só que tem que saber usar, né? E outra, acreditar na humanidade. E se os alienígenas estão aqui, temos que saber de fato o que eles querem. E se a gente descobrir o que eles querem, a gente tem que negociar. Se é para ajudar, se não é, a gente tem que negociar. Então esse é o meu recado da ufologia. Enquanto o xamanismo, estudem mesmo o xamanismo. Mesmo se vocês gostam do neo-xamã, não precisa sair do neo-xamanismo. Mas procurem saber que de fato vocês estão no neo-xamanismo. E o que é o xamanismo? E eu falo, o xamanismo ele é uma linguagem. E é uma linguagem que a gente nunca vai perder. E ela pode nos garantir até o nosso futuro. A sobrevivência, né, da espécie, né? O nosso futuro, a sobrevivência da espécie. Então assim, muita coisa vai mudar. A gente sente isso no ar, né? Eu estou com 4.9, dia 11 de outubro. Já está aí. Já decoramos. Então assim, daqui a uns 30 anos, eu acho que ainda vou estar vivo, muita coisa vai mudar. Imagina. Coisas fantásticas vão acontecer e coisas não fantásticas. Então a gente tem que aprender a se adaptar e acreditar na gente. Acreditar mesmo. Essa questão que você falou é muito interessante, essa questão de adaptar, porque assim... Quando você está entregue, você entrega. Você faz a sua parte e entrega. Isso é uma adaptação.
Você fala assim, eu fiz a minha parte no que eu tinha que fazer, na minha evolução ou na minha crença. Agora eu vou entregar. Né? E o tempo ou a força divina, ou o que quer que você acredite, vai cuidar do assunto. Na verdade, você faz realmente ali, né, uma entrega. Você meio que busca uma parte mais do equilíbrio, um pouco mais de paz, porque deixar o resto fluir. Porque tem gente que é travada o tempo todo, e a energia também trava a própria evolução, né, ocorrente. Né? E outra coisa que você fez eu lembrar, a fé é uma energia, a fé não é uma religião. Pessoal. Não que a pessoa não tenha que ter a sua religião. Cada um tem a sua religião, ótimo. Só que a fé é independente da religião, porque a fé é uma energia. Pessoal, porque, o que tá por exemplo, eu tenho fé de que eu tenho amor pelas pessoas. Eu tenho fé. Isso é uma energia. Eu tenho fé de que a humanidade merece muito mais coisas bacanas do que ela já tem. Ela merece, cara. Mais. Eu tenho fé. Tá falando na voz do grande humanista aqui, né? É do verdadeiro humanista, é isso aí. Agora, eu sou a favor também, porque essa coisa também de ser só bonzinho, né? Não é que eu sou sempre a favor da não violência. Mas tem hora que tem gente que tem que subir no planeta. Que merece uma bordoada de vez em quando, não parece, não? Mas vamos acreditar, eu acho que tem que acreditar, porque a humanidade ela chegou aqui por causa, devido a algumas pessoas e pessoas que acreditaram na humanidade, né? E os poderosos veio no bojo, porque se ela veio no bojo, uma hora ela cai. É verdade. Demora, mas cai. Bom, Maurício, então a gente concluiu por aqui, mas eu queria que você deixasse o contato para o amigo internauta então aí. Agora, as pessoas que querem te procurar para de repente uma palestra, ou uma consulta, ou comprar os livros, né? Faz agora a sua propaganda para o nosso amigo aí, vamos lá. Então, eu tenho uma livraria aqui na rua Butoroca, no 192. Atualmente a livraria ela é online, mas ela tem um espaço que dá para fazer algumas atividades e as pessoas poderem visitar. Vocês podem me agendar ligando ou mandando uma mensagem para ir lá visitar. Também estou recebendo doações de livros, né? Como eu estou passando por essa crise também brava, e a gente não pode ser modesto e nem orgulhoso de falar que a gente não passa por dificuldades. Estou passando por muitas dificuldades ainda, né? Meu padrão de vida mudou radicalmente e eu preciso dar continuidade às minhas pesquisas. Às vezes eu não tenho dinheiro para comprar um livro ou para ir para um lugar dar uma palestra, enfim. Então assim, quem quiser me contratar para palestra, meu e-mail é chamadeumaVela@gmail.com, e depois eu passo meus contatos do WhatsApp lá. E é isso, gente. Legal. Obrigado, valeu, espero que eu tenha contribuído de alguma maneira e vamos que vamos. Com certeza. Obrigado, Maurício, pela presença, viu? Valeu, cara. Valeu pela força. É nóis. Obrigado a vocês então, pessoal, e fiquem com o nosso próximo Tocando Oculto. Valeu, gente.